na reunião que eu fiz das 18, eu falei das decisões erradas do Acais, que é impressionante que ele teve capacidade de sacrificar as coisas do templo para oferecer ao rei da Assíria e não foi capaz de se submeter a Deus. E às vezes a gente vê isso, né? Essa capacidade que as pessoas têm de sacrificar para a carne, de sacrificar para as suas vontades, né? Não tem distância, não tem cansaço, não tem preço às vezes. Eu lembro de um dia que eu fui comprar umas coisas que um dos meus netos ia nascer e eu só consigo às vezes, na verdade eu nunca saio, mas se for eu tenho que ir, às vezes num domingo à tarde, que eu não tenho jejum. E foi exatamente isso, eu consegui ir perto das 18 e estava começando a chover e eu queria resolver aquilo, tirar da frente, e fui com chuva mesmo, e aquela chuva e tal. E aí, para minha surpresa, quando eu chego lá, está lotado de mulheres grávidas e crianças e tudo, debaixo daquela tempestade, né? E eu até na época falei na Celso, no culto, que desse ocorrido, e eu falei exatamente isso, né? Será que numa tempestade daquela e as ruas alagadas, aquela coisa, as pessoas, eu já tinha, desde perto das 5, já estava de pé, já tinha feito tudo que eu tinha que fazer e tal. Mas será que aquelas pessoas sacrificaram alguma vez para Deus? Então, muitas vezes nós vemos a capacidade que o ser humano tem de se adaptar para si mesmo, de investir nas suas vontades, de sacrificar para a sua carne. E nós não vemos essa mesma disposição para as coisas espirituais. É uma coisa que a gente precisa levar com muita seriedade. Quando eu fui me despertando, que no início da minha fé, que quando eu ia orar, eu tinha sono, eu tinha cansaço, eu não concentrava, e quando eu sentava diante da TV, eu era hipnotizada. Se eu estava ali, eu não tinha sono, se eu ia ler a Bíblia, eu tinha sono. E quando eu comecei a perceber, isso é muito importante, eu fui vendo a luta espiritual que é para você buscar Deus. Não há guerra para sentar diante de uma TV, diante de uma série. Se você vai ler um livro comum, de romance, de ficção, não sei o quê, você não tem sono. Quer dizer, o que você vai fazer para a sua carne, não tem guerra, né? Mas quando você vai fazer para o espírito, é uma guerra. É um desânimo, é um peso, o sono. São situações e situações que a gente precisa ter a clareza, porque clareza com certeza dá um poder para a gente. Quando você vê as coisas, é quando você vai e atua naquilo. E diz, não vou aceitar isso não.
Eu não vou aceitar. Eu preciso que a minha vida espiritual funcione bem. Então eu não vou aceitar. Eu vou brigar. Então todo crente precisa ter essa consciência. Você não tem guerra para sua carne. Você tem guerra para o seu espírito. E você sempre terá uma luta espiritual para se submeter, para sacrificar, para buscar. E você tem que ter essa consciência e essa determinação. Porque onde você coloca o seu foco, cresce, a sua emoção vai estar lá. É onde vai estar a sua mente, então é para onde você vai. E quando você para de ignorar que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra as potestades, e você para de ignorar que há uma questão espiritual, há uma luta espiritual, e você começa a reagir de forma espiritual e a combater, porque eu estou numa guerra, então eu vou combater. Porque o diabo não quer que eu ore, não quer que eu jejue. Gente, a quantidade de pessoas que contam isso para mim, que quando fazem o jejum intermitente não sentem nada. Que fazem numa boa. Mas quando elas dizem, é domingo de jejum, é o jejum espiritual, dá tontura, dá fome, dá tudo. Dá tudo. Gente que fala, que faz jejuns para emagrecer e tranquilo, nem lembram. E falam, Bi, você tem razão. Quando eu estou fazendo jejum para emagrecer, para beleza, eu não tenho problema, eu nem lembro da comida. Mas quando o jejum é espiritual, aí é uma luta, é uma guerra. Então, eu bato nesse assunto porque os crentes precisam ser soldados bem treinados para a guerra. E guerrear mesmo, entrar na guerra para valer e dizer, basta, eu não vou ser controlada, eu não vou ser controlado. Não, eu não vou aceitar isso na minha vida, não. Você não vai controlar a minha vida. Dizer quando eu oro, quando eu não oro, quando eu jejuo, não jejuo. Não, você não vai jejuar. Não, você não vai ler a Bíblia. Porque é assim que o diabo está dizendo. Você não vai. Então, assim, você tem autoridade para poder dizer, aqui não. Você não manda em mim. Eu sei que você sai da minha vida. Você não vai roubar minha vida. Então, tudo é uma questão de consciência e de decisão. Eu vou lutar contra as coisas que estão acontecendo ou eu vou deixá-las assim soltas? Eu preciso lutar. Eu não posso simplesmente ver que há uma guerra, eu estou numa guerra que eu não tenho problema nenhum em outras áreas, mas quando está relacionada à minha questão espiritual, pronto. O diabo veio para matar, roubar e destruir. O que ele luta para destruir, para matar, destruir, é a nossa vida espiritual. Ele não quer nada, não pense que está interessado em alguma coisa que não seja a nossa vida espiritual. Porque se ele mata a nossa fé, mata a nossa vida espiritual, ele conseguiu exatamente o que ele precisa para arruinar com a nossa vida de vez. Então, lute pela sua vida espiritual. Eu vejo as pessoas lutando pela faculdade, não estou dizendo que não tenha que fazer, não é nada disso. Eu estou dizendo que as pessoas lutam pela profissão, pela parte profissional, para adquirirem algo, e eu não vejo a mesma luta, o mesmo empenho pela vida espiritual. Sendo que a vida espiritual em alta vai determinar todo o resto da vida da pessoa.
Eu vejo pais preocupados com tudo, nome, decoração, tudo que, não estou dizendo que também não tenha que fazer, é uma delícia fazer essas coisas, mas eu estou dizendo que eles deixam, muitas vezes, a desejar a parte mais importante, que é educar bem um filho para enfrentar a vida. Porque se ele não souber usar as armas certas, que é a fé, você pode dar tudo para ele. Que ele perde, ele fracassa, é frustrado, como uma quantidade imensa de jovens. E eu quero continuar falando de decisão e ler alguns, não dá, claro, para ler tudo, mas eu selecionei alguns aqui para falar do rei Asa agora. Então você pode ler o capítulo 14 de 2 Crônicas inteiro, depois 15, 16, que aí algum detalhe que passa, que eu não lê, está aqui e eu falo. Asa tinha um exército de 300.000 homens de Judá equipados com escudos grandes e lanças, e 280.000 de Benjamim, armados com escudos pequenos e arcos. Todos eram valentes homens de combate. O etíope Zerá marchou contra eles com um exército de 1 milhão. Então, ele tinha 300.000 e 300.000 de escudos grandes, 280.000 de escudos menores e arcos. Agora, o etíope Zerá foi contra ele com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra e chegou a Maressa. Asa saiu para enfrentá-lo e eles se puseram em posição de combate no vale de Zefatá, perto de Maressa. Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus: Senhor, não há ninguém como tu. Olha o que ele falou aqui. Para ajudar os fracos contra os poderosos. Não há ninguém como tu. Para ajudar fraco contra poderoso. Ajuda-nos, ó Senhor. Ó nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança. E em teu nome viemos contra este imenso exército. Porque se fosse por nossa causa, não tinha... na confiança, confiando em nós mesmos, nós não poderíamos enfrentar o etíope Zerá. Mas nós viemos no teu nome. Ó Senhor, tu és nosso Deus. Não deixes que o homem prevalecer contra ti. O Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá, e os etíopes fugiram. Era um exército maior, mais poderoso. E Asa e seu exército os perseguiram até Gerar. Caíram tantos deles que o exército não conseguiu recuperar-se, foram destruídos perante o Senhor, suas forças. Os homens de Judá saquearam muitos bens, destruíram todas as cidades ao redor de Gerar, pois o terror do Senhor havia caído sobre elas. Saquearam todas essas cidades, pois havia nelas muitos despojos. Também atacaram os acampamentos onde havia gado e se apoderaram de muitas ovelhas, cabras e camelos. E em seguida voltaram para Jerusalém. Muito bem. O rei Asa, ele começou assim, de forma incrível. Ele pegou também o país num estado de idolatria, muito mal espiritualmente, e ele foi. E ele pegou para valer. Ele queria santificar aquele povo, ele queria levar aquele povo à santificação, a nação à santificação. E ele fez um trabalho assim, que eu quero que você leia depois, medite, um trabalho fantástico. Derrubou altares e levou o povo a adorar a Deus. E aí veio essa batalha contra ele, e ele foi a Deus, e ele orou: Senhor, não tem ninguém como o Senhor para defender os fracos dos poderosos, é um exército poderoso, mas o Senhor. E foi confiando, e o Senhor tacou o terror em Zerá, e
e deu uma vitória tão grande que eles saíram muito bem, o despojo de guerra foi assim imenso. Eles saíram muito melhores daquela batalha, foi maravilhoso. Mas Deus é onisciente e Ele sabe bem das coisas. Ele sabe o futuro. E Ele, conhecendo o futuro, Ele sabia que Asa ia se desviar. Não dá nem para acreditar, quando você vê a história do Asa, ele foi tão longe, ele fez tanta coisa boa. Como é que uma pessoa, de repente, começa a se perder desse jeito? Mas é o que eu estou falando. É o que a gente vive aí. Eu conheci pessoas que, por muito tempo, elas foram exemplares. Às vezes eu fico sabendo de histórias de gente que um dia pregou para mim. Que um dia eu vi no altar. E pregando, ensinando. E de repente, a pessoa vai... Não é de repente, está errada essa palavra. Ninguém cai de repente, né? Acontece que você vai deixando coisas. Isso não tem problema. Eu começo a ficar confortável com algumas coisas que eu não posso ficar. E o que vem acontecendo com a igreja do Senhor é que ela vem buscando esse conforto e ela está confortável com o que ela não pode estar. Sabe quando a pessoa começa a ficar confortável? As coisas... um grande exemplo de quem está confortável é Ló, por exemplo. Ló escolheu no olho, começou morando perto de Sodoma. Os homens de lá eram terríveis. A Bíblia diz perversos, terrivelmente perversos diante do Senhor. Logo ele estava morando dentro de Sodoma. E ele já não queria mais sair de lá. Ele já não queria. Ele estava confortável, como uma pessoa que anda com o Senhor, se sente... Continua morando num lugar que ele não precisava morar lá. E na hora de arrancar eles de lá, os anjos puxaram, arrancaram, e a mulher dele ainda pereceu por quê? Fez o que tinha sido orientada a não fazer. Não olha para trás. Mas o coração dela estava lá. Jesus, quando falou que no final dos tempos, o final dos tempos seria como os dias de Noé, os dias de Ló, fala, lembrai-vos da mulher de Ló. A mulher já tinha escapado e pereceu. Você vê, ela já tinha escapado da destruição e olhou para trás. Na última hora, assim, ela já tinha saído, já tinha sido tirada de lá. E ela olhou para trás. Que é o que acontece com muita gente. Depois que já saiu, olha para trás. Ainda é seduzido por aquilo que dava prazer à sua carne. Você começa a pegar gosto por coisas que você não pode pegar. A ficar confortável com coisas que você não pode ficar. É exatamente assim. Quando começa a não incomodar mais. Nossa, outro dia isso me incomodava. Agora não. Eu me acostumei. Eu começo a me acostumar. E a ficar confortável. Não me incomoda mais. Eu lembro muita coisa que não me incomodava e à medida que eu fui crescendo em Deus, passou a me incomodar. E hoje eu fico olhando o que não me incomodava e na minha caminhada foi incomodando. À medida que eu fui crescendo, foi incomodando. Quer dizer,
a prova de que eu fui evoluindo e crescendo em Deus foi que o Senhor foi apurando o meu coração. Aquilo que não me incomodava, aquilo que eu não sentia desconforto nenhum, eu comecei a ter desconforto. Começou a me incomodar. Eu não fico confortável com algumas coisas. Não vai me cair bem, é indigesto. Não me faz bem, não quero. E eu tenho certeza que, à medida que eu vou sendo apurada, porque Paulo diz que nós estamos caminhando para atingir a estatura do varão perfeito, é certo que Deus vai exigir mais, mais, mais. E aí, eu estou disposta a dar? Sim, eu estou disposta a dar, mas eu vou permanecer disposta? Aí está o ponto. Eu estou disposta agora, mas eu vou permanecer? Em nome de Jesus, sim, mas depende de escolhas diárias. Estão entendendo o que eu falo? Diárias. Vai depender de escolhas diárias. Todo dia. Porque eu só tenho o dia que se chama hoje. Eu tenho hoje, quinta-feira. Eu não tenho mais quarta e eu não tenho sexta. Eu tenho que tomar decisões. E quando eu não tomo uma decisão, ela já está tomada. Quando eu não escolho, eu já escolhi. Eu vou manter as decisões que eu tenho tomado na minha vida? Ou hoje, quinta-feira, eu dou uma distraída e Jesus falou, olhai, vigiai e orai. E eu dou uma relaxada. Aí, eu começo a dar mais uma relaxada. Acho que não precisa disso tudo. É assim que começa. É uma pequena coisa. O diabo engana. Lembra como ele fez com a Eva? Foi isso mesmo que Deus falou, não pode comer de nada aqui. Puxou o papo, ela deu. A brecha, a tensão. Ele começa a falar, você acha que é uma coisa sua. E você começa a aceitar que não é bem assim, ou que não precisa ser tanto, e que Deus sabe do meu coração, e que acho que é um exagero. Aí aquilo que estava me incomodando, agora não está tão incômodo assim. Eu começo a me acomodar, a ficar confortável. E aí, isso cresce. Da mesma maneira que eu cresço para Deus, eu cresço. Eu vou decrescendo de Deus. Eu vou voltando. Sem perceber, estou voltando. Eu estava crescendo, não é? Uma caminhada progressiva. Estava tendo progresso, que maravilha. Mas agora eu me distraí, eu comecei, não sei, andar com alguém que está começando a me influenciar, ou eu estou ouvindo coisas que estão, eu estou assistindo coisas, eu estou lendo algo, e de repente isso está entrando, não, mas eu acho que eu tenho controle, mas eu não tenho. E aquilo está começando a entrar, e está causando um pequeno esfriamento. Estou começando a dar uma mornadinha, mas não, está tudo bem comigo ainda. Eu começo a perder o prazer pelas coisas espirituais, mas não, isso não é um grande problema, porque não, eu amo a Deus, está tudo certo. Eu começo a perder. A coisa não vem de uma vez, ela vem devagar. Ele vai entrando, ele vai me convencendo. E daqui a pouco, Deus que era tudo para mim. Eu tive experiências com Deus. Eu agora já não tenho mais prazer nas coisas espirituais.
eu começo a fugir, porque agora eu quero pecar em paz. Só que eu não tenho como pecar em paz, porque eu tenho uma consciência, eu tenho um conhecimento. E quem viu a luz tem responsabilidade. Mas agora eu começo a fugir, não quero ouvir porque eu não quero ser confrontada. Eu começo a bloquear ou a nem atender os voluntários, ou o bispo, ou o pastor que está me ligando, quer saber de mim. Eu já estou começando a achar que isso é um saco, e você está pesando, sabe? Deixa eu em paz, não me incomoda. Porque quando alguém me liga, se eu falo, eu tenho que inventar uma desculpa, mentir para alguma coisa, né? Eu estou muito ocupada, eu não estou podendo. Sei lá, peguei coronavírus, gente. E isso já me incomoda. Deixa eu em paz, porque traz a memória. Tudo começa a me remeter àquilo e eu não quero mais. Eu não quero mais voltar. Porque agora eu estou confortável com isso aqui. E o diabo já me convenceu que está tudo certo. E eu fico anestesiada, adormecida. E tudo começa com um pequeno cochilo. Um pequeno cochilo. Pequeno cochilo. Pequeno cochilo. Mais um cochilo. Daqui a pouco eu já estou roncando. Daqui a pouco eu já estou morrendo espiritualmente. E aí, o que acontece? Que ainda a Bíblia diz que aquele que conheceu e abandona é como o cachorro que volta a comer seu vômito e a porca lavada que volta a se lavar na lama, a rolar na lama. Não consegue mais encontrar o arrependimento. Às vezes ele encontra o remorso. E isso é fato porque, se você não cuida da sua vida espiritual, deixa eu dizer uma coisa para você, isso é bíblico. Você sabe por que uma pessoa, uma vez que ela desvia, ela vem e fica um tempo, para. Ela vem e fica um tempo, para. Ela vem e fica um tempo, para. Exatamente. Porque uma vez que ela teve um encontro com a luz, ela é responsável. Isso vai ser cobrado dela. E se ela não buscar um arrependimento de verdade, o máximo que ela chega é remorso. Que é uma tristeza segundo o mundo, como disse Paulo, não uma tristeza segundo o Espírito. Porque o verdadeiro arrependimento, ele traz uma tristeza, uma angústia e um nojo, de tal maneira que você diz assim, nunca mais. E se eu pudesse voltar lá, eu nunca teria feito isso. Quando é remorso, você lá dentro ainda não tem nojo daquilo. E você ainda não tem dentro de você essa convicção de que você não faria de novo. Não está dentro de você que você não faria de novo. E às vezes a pessoa nem consegue mais. E nós vemos isso na palavra de Deus. Alguns, como Asa, por exemplo, que à medida que ele foi decaindo, ele não conseguiu se refazer. Você vai me ver bater muito nesse assunto. Cuida da sua vida espiritual. Ela é uma coisa preciosa, delicada. Porque você depende do Espírito Santo. Se você pecar se você falar contra Deus, falar contra Jesus, você escapa. Se você falar contra o Espírito Santo, você não escapa. Você não escapa. Você não pode falar contra ele. Você não se arrepende se não for por ele. Não há salvação se não acontece arrependimento. E não há arrependimento se não for por ele. Não tem como.
Eu não vou conseguir jamais crer em Jesus se não for pelo Espírito Santo. Eu não vou conseguir me arrepender se não for pelo Espírito Santo. Tanto que a Bíblia diz, Paulo fala, não entristeçam o Espírito Santo, porque vocês estão selados para o dia da redenção. Vocês precisam dele. Agora, ele é santo. Ele tem ciúme de nós. Ele é sensível. Ele desceu em forma em Jesus, pomba, que é diferente de pombo. A pomba é diferente do pombo. A pomba é extremamente sensível. O comportamento da pomba e o comportamento do pombo, pode estudar a respeito, você vai ver. São comportamentos bem diferentes. O pombo tem um tipo de reação, a pomba outra. Sensível, delicada. Então, a vida espiritual, ela não é valorizada, ela não é honrada, ela não é zelada, ela não é cuidada como ela precisa, merece. Porque a nossa vida, a nossa existência e a nossa eternidade depende da nossa condição espiritual. Depende dessa habitação do Espírito Santo. Se eu entristeço o Espírito Santo, não tem arrependimento. Eu não posso me arrepender, eu não posso crer em Jesus. Eu não posso chegar a lugar, eu não vou chegar espiritualmente a lugar nenhum, se não for pelo Espírito Santo. Nós na graça funciona diferente do que funcionava antes. Antes, o Espírito de Deus descia sobre pessoas. Agora não, agora ele habita em nós. O véu se rasgou, não tem mais separação entre nós e Deus. E nós conseguimos ter essa comunhão com o Senhor, por intermédio do Espírito Santo. Como é que eu chego até Jesus? Através do Espírito Santo. E não existe nenhum mediador entre Deus e os homens, senão Jesus. Então, eu jamais vou chegar a Deus se não for por Jesus. Mas como é que eu chego até Jesus se eu não tiver, se eu não aceitar o toque do Espírito Santo? Não é possível. Não é possível. Então, para que a minha vida espiritual seja saudável, eu preciso do Espírito Santo. Só que o Espírito Santo é santo. Ele é sensível. E uma vez que eu encontrei a luz e eu abandono e volto para as trevas, eu não consigo voltar. A Bíblia diz isso. Que é o que acontece com muitas pessoas. Se ela não botar uma força muito grande, buscando a misericórdia e botar a boca no pó, você vê que ela não consegue se estabelecer mais. Algumas, você vê que elas brigam, elas lutam, elas pedem misericórdia, elas erram, elas recomeçam. Elas lutam por aquilo. Mas você vê que algumas pessoas, elas vêm, elas vão, elas com o tempo, elas vão. Por quê? Porque elas quebraram aquele vínculo. A primeira vez que eu li esse versículo, que uma vez que a gente conheceu a luz, se nós abandonarmos, não conseguimos encontrar,
eu gelei, eu estremeci, eu caí de joelhos e eu pedi, Senhor, me guarda por toda a vida. Me guarda por toda a vida, Senhor. Tem misericórdia da minha vida. Nunca me deixa confortável com o pecado. Me acostumar com as coisas espirituais me ajuda. Porque o Senhor fala, aquele que volta é como aquele cachorro que volta a comer o próprio vômito. É como a porca lavada que volta a rolar na lama. A Bíblia diz, o santo santifique-se mais, o justo faça mais justiça, mas o impuro se torne cada vez mais impuro, quer dizer, quer rolar, então vai. Então, às vezes as pessoas falam, né, eu já ouvi gente dizer assim, não, depois eu me arrependo, depois eu peço perdão. Você vê, essa pessoa não conhece a Deus. Ela não tem, assim, entendimento nenhum, ela é uma cega sobre as coisas espirituais. Porque se ela tivesse um mínimo de consciência, de entendimento, ela não falaria bobagens assim. Porque ela não sabe o que ela está dizendo. Por isso que ainda Jesus alertou sobre quando a casa, aquele mal sai, e aquela casa fica limpa, você não pode deixar ela vazia, você tem que encher. Como Paulo disse, ouça a palavra, se envolva com as coisas certas. Você tem que se entupir das coisas de Deus. Porque aquele lugar vazio é um lugar, aquele demônio que habitou lá, anda, volta, vê que está vazinha. Vai lá, cata mais 7. E o segundo estado daquela pessoa é pior do que o primeiro. Pior. As pessoas que eu vi, que conheceram, encontraram a luz e depois abandonaram, eu ouvi muitas vezes algumas dizerem assim, eu nunca fiz quando eu não conhecia Cristo o que eu fiz depois que eu desviei. Sem dúvida nenhuma. Mas também eu cheguei mal, mas eu fui parar num estado que eu nunca tinha estado também. Porque realmente o segundo estado é pior do que o do primeiro, do que o primeiro. O Espírito de Deus, então o Senhor que conhece é onisciente, o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Oded. Ele saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse, escutem-me, Asa, e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele deixará que o encontrem. Mas se o abandonarem, Ele os abandonará. Durante muito tempo Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensiná-lo e sem lei. Mas em sua angústia, porque é isso que acontece quando uma pessoa está sem o verdadeiro Deus, sem o sacerdote para ensinar, sem a lei de Deus, a palavra de Deus, é angústia. Mas em sua angústia eles se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel, buscaram-no, e ele deixou que o encontrassem. Naqueles dias não era seguro viajar pois muitos distúrbios afligiam todos os habitantes do território. Estava uma bagunça. Nações e cidades se destruíam umas às outras, pois Deus as estava afligindo com toda espécie de desgraças. Quer dizer, o Senhor permitiu por conta da distância, mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Aí você lê, vai, assim que ouviu as palavras e a profecia do profeta Azarias, filho de Oded, o rei Asa encheu-se de coragem. Retirou os ídolos repugnantes de toda a terra de Judá, e olha que ele já tinha começado esse trabalho, e de Benjamim, e das cidades que havia conquistado nos montes de Efraim, e restaurou o altar do Senhor que estava em frente do pórtico
do templo do Senhor. Naquela ocasião sacrificaram ao Senhor 700 bois, 7.000 ovelhas e cabras, do saque que também que haviam feito. Fizeram um acordo de todo o coração e de toda a alma de buscar o Senhor, o Deus dos seus antepassados. O rei Asa chegou a depor sua avó Maaca da posição de rainha-mãe, pois ela havia feito um poste sagrado repugnante. Asa derrubou o poste, despedaçou-o e queimou no vale de Cedron. Quer dizer, quando o Senhor avisou ali, essa frase foi muito importante, era o Senhor avisando. O Espírito do Senhor. Por que o Senhor mandou aquele profeta lá? Ele saiu para encontrar-se com as... Escutem-me, Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele deixará que o encontrem. Mas se o abandonarem, Ele os abandonará. Aí Asa, que já tinha tido vitória sobre Zerá e vinha prosperando, ali se encheu de coragem, intensificou ainda mais o trabalho dele. Mas não foi à toa que o Senhor avisou aqui. Porque o Senhor conhece o futuro. A avó dele tinha levantado um poste sagrado, ele foi capaz de depor sua própria avó. Quer dizer, não, você não está seguindo na mesma fé, também não vai ser mais rainha-mãe aqui, não. Ele tomou providências na casa dele, fora de casa, dentro de casa. E aí, o que aconteceu? Aquilo que eu estou falando. Asa foi muito longe. Fez coisas muito boas. Produziu muito para o reino, agradou o Senhor. Mas lembra que o Senhor falou, e o Senhor nunca, prestem atenção, nenhuma palavra vem por acaso, coincidência, do nada. Deus não fala pelos cotovelos. Quando o Senhor falou, Asa, o Senhor está com vocês enquanto vocês estiverem com Ele. Se vocês abandonarem o Senhor, Ele vai abandonar vocês. Aí você vai, olha só, mas não estava caminhando bem? Então estava. Mas Deus que conhece o futuro, sabia que Asa ia começar a esfriar. E o Senhor já avisou, Asa, eu vou ser com você se você for comigo. Se você me abandonar, eu te abandono. O Senhor conhece lá. Essa palavra, para o momento que ele estava vivendo, parece que ela nem cabe. Porque está tudo bem. Mas Deus conhece o futuro. Ele conhece. Ele sabe muito bem o quanto é fácil uma pessoa se acostumar, começar a ficar confortável com o que ela não pode. Começar a deixar entrar coisas e a mudar. No 30º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, invadiu Judá. Isso aqui foi nitidamente um teste para sair o que estava dentro de Asa. Que é o que eu venho falando aqui, testes. Esse Covid-19, sem dúvida nenhuma, é um teste. É teste. Como você vai agir? O que vai sair de nós? Nós temos passado nesse teste? Como eu tenho, quais as decisões que eu tenho tomado, o meu comportamento? Como é que eu estou me saindo? No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e fortificou Ramá
para que ninguém pudesse entrar no território de Asa, rei de Judá, nem sair de lá. Então Asa juntou, isso aqui ele não podia ter feito nunca. Então Asa ajuntou a prata e o ouro do tesouro do templo do Senhor e do seu próprio palácio. Ele foi lá e pegou prata e ouro do tesouro do templo do Senhor. Do seu próprio palácio os enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que governava em Damasco. Para quê? Eu pulei essa página, vou pular para o 7. Se você ver, ele estava pagando para o rei da Síria ir lá, romper com Baasa, pender para o lado dele e guerrear aquela guerra. Isso aí foi o fim, essa atitude. Olha o que Deus fala aqui para ele. O Senhor mandou o profeta Hanani, naquela época o vidente Hanani foi dizer a Asa, rei de Judá, por você ter pedido ajuda ao rei da Síria e não ao Senhor, ao seu Deus, o exército do rei da Síria escapou de suas mãos. Mais uma vez, vai virar contra você. A pergunta do Senhor, por acaso os etíopes, lembra do Zerá lá? Aquele exército enorme? E os líbios não eram um exército poderoso, com uma grande multidão de carros e cavalos? Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, Ele os entregou em suas mãos. Rapaz, lá atrás você não tinha condições nenhuma de vencer o Zerá. Você mesmo disse, só o Senhor pode ajudar os fracos diante dos poderosos. Como é que agora você me faz uma coisa dessa? Mas era o que estava dentro dele. Acabou. Não era mais o mesmo Asa. Não era mais a mesma fé. Não era mais a mesma confiança. Quando ele estava numa posição privilegiada, ao invés dele buscar a ajuda do Senhor, ele foi pegar o que ele não podia pegar no templo, quer dizer, tirou algo sagrado do templo para pagar para Ben-Hadad, para fazer um acordo com Ben-Hadad, para ter ajuda de Ben-Hadad, quer dizer, a ajuda do rei da Síria. Assim, não parece real que esse sujeito fez isso. E o Senhor falou, por você ter pedido a ajuda do rei da Síria e não ao Senhor, o seu Deus, o exército do rei da Síria, escapou de suas mãos. Isso vai voltar contra você. Quando você precisou da minha ajuda lá atrás, eu não te socorri, em coisa muito pior. Mas é isso que as pessoas fazem. No auge da vida delas, elas se distraem da coisa mais importante que é a fé. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Quer dizer, o Senhor sabe quem dedica totalmente o coração a Ele. Quer dizer, quem está servindo inteiramente, sem nenhuma reserva. Nisso você cometeu uma loucura. De agora em diante, terá que enfrentar guerras. Sendo que você vê, ele estava sem guerras. Ou seja, ele não tinha problema. Ele estava vivendo uma vida maravilhosa. Mas agora você vai ter. Olha o que aconteceu com Asa. Ao invés do Asa se humilhar, Asa se irritou contra o vidente, contra o profeta, por causa disso. Ficou tão indignado que mandou prender o homem, porque o homem entregou a palavra do Senhor para ele, que é o que acontece. Quando o sujeito está no erro, que é o que eu falei para você, ele está no erro e alguém fala a verdade, eu sei, porque de vez em quando alguns querem me apedrejar, me colocar na forca de Ramã. Por quê? Porque não fala a verdade para mim.
Ele ficou com raiva. Eu vou te prender. Prendeu o homem, só porque ele falou a verdade para ele. E que ele entregou a palavra do Senhor, não foi nem palavra dele. Nessa época, Asa oprimiu brutalmente alguns do povo. Olha o homem ficou doido. Olha o que a distância de Deus faz com a pessoa. Prendeu o profeta, começou a oprimir o povo. Cadê aquele Asa? Humilde, que buscou a ajuda do Senhor, que derrubou os pós sagrados, que estava limpando a nação da idolatria, da iniquidade. Se perdeu. Os demais acontecimentos do reinado de Asa, do início ao fim, estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá e de Israel. Aí olha isso aqui, olha o fim dele. No 39º ano de seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. E a doença foi tão grave que aqui, ó, embora a sua doença fosse grave, não buscou ajuda do Senhor, mas só, bem como a Bíblia coloca, não buscou ajuda do Senhor, mas só, quer dizer, não tinha um problema buscar os médicos. Mas ele buscou só dos médicos. Ele botou a confiança dele total na parte natural, falível. Ele botou a confiança dele naquilo que era limitado. Ele morreu. E a Bíblia faz questão de colocar, não buscou a ajuda do Senhor. Ele não buscou a ajuda do Senhor, por isso que ele morreu. Então mostra aqui que se ele tivesse buscado a ajuda do Senhor, ele não teria morrido. Mas ele não se arrependeu. Ele não buscou a ajuda do Senhor quando Baasa veio contra ele, mas foi buscar a ajuda do rei da Síria, ajuda falível, limitada. Ele não buscou a ajuda do Senhor quando ele ficou doente, mas só dos médicos, limitada. O que aconteceu? Foi derrotado no seu reinado, morreu da doença, e o homem, que era para ser um orgulho, e a gente hoje está falando de um Asa, daquele Asa do início, a gente está falando de um Asa que se perdeu de Deus, que parou de depender de Deus, que não buscou a ajuda de Deus, foi buscar ajuda e pagar ainda. Foi pagar. E ainda usando o ouro sagrado do templo. E nós somos o templo do Espírito Santo. Muitas vezes a pessoa usa tudo que é sagrado, aquilo que é santo, aquilo que o Senhor deu a ela, para o mal. Ele não buscou a ajuda do Senhor. Para aquela guerra, pereceu. Foi derrotado, oprimiu quem falou a verdade para ele, oprimiu as pessoas, não buscou a ajuda do Senhor quando ficou doente, não buscou a ajuda do Senhor quando a guerra chegou. E aí, por conta desse endurecimento, ele foi perecendo e acabou morrendo. Então eu creio que o Senhor traz essa palavra agora na madrugada como a continuação da palavra da reunião das 18, porque é preciso um alerta. Observe o que ele falou ali para ele antes. Estava tudo indo bem. Aí o Espírito do Senhor veio e fala: Asa, escutem-me, Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele deixará que o encontrem, mas se o abandonarem, Ele os abandonará. Quem poderia imaginar aqui que Asa ia se tornar a pessoa que ele se tornou? Mas o Senhor que conhece estava avisando.
Então, as palavras, as mensagens, elas vão sendo liberadas de acordo com a nossa necessidade. É o Senhor nos alertando, sempre nos avisando. Quantas mensagens aí para trás que o Senhor não avisou? Prepara, volta. Prepara, volta. Né? A gente tem recebido bastante esse tipo de mensagem. De gente que fala que o Senhor falou, tocou, mas a pessoa resistiu. Gente que está muito aflita, porque estava longe. O problema chegou e a pessoa estava longe de Deus. Não estava priorizando a Deus, não estava buscando a Deus. Deus já não era a prioridade dela. E você vê o nível de aflição. A angústia da pessoa, os problemas se acumulando. E sem contar que agora o diabo também, né, o mesmo que trabalhou lá para afastar, é o mesmo que agora atormenta a pessoa, para culpá-la, para pesar. Então a palavra ela vem para nos nortear, para nos dirigir. E a gente precisa estar o tempo todo, nós precisamos estar atentos. O que é que Deus está falando? O que Ele está falando? Ele tá mandando uma mensagem, tem um porquê. Ele conhece o futuro. Ele sabe das coisas. Cada palavra que o Senhor tem nos entregado, Ele vinha nos preparando para esse momento. E todas as pessoas que estavam, foram fortalecidas e absorveram. Você vê uma segurança, uma paz que elas mesmas falam. Eu não sei nem dizer, eu não sei explicar, mas é uma paz maravilhosa. Aquelas que não estavam, você vê a angústia, a aflição delas. E o Senhor está falando aqui, falou de Acais que ignorou. A decisão de Acais, a decisão do Gideão, depois que foi tão longe, meu Deus. A decisão do Asa. É o tempo todo o Senhor falando, escuta, cuidado com suas decisões, cuidado para onde você olha. Cuidado, cuida da sua vida espiritual. Não ignora as mensagens. Se aproxima de mim cada vez mais. Porque os que vão viver a diferença, os que estão seguros e os que vão desfrutar de um resultado diferente, são aqueles que estão escondidos no Senhor, que têm voltado para o Senhor, aqueles que estão na arca. Quem é que estava seguro naquele dilúvio? Só os que estavam na arca. Fiquem na arca. Vamos ficar na arca que é Jesus. Hoje a arca é Jesus. Fora da arca o pau está torando, a coisa está feia. Corram todos e vamos entrar na arca, vamos ficar quietinhos na arca. Na arca está seguro. Lá fora, tempestade, violência, mas dentro da arca, tranquilidade, paz. Só dentro da arca o povo estava seguro. Então, a arca é Cristo. Vamos nos esconder na arca. Amém, meus queridos? Vamos falar com o Senhor Jesus e agradecer e tomar posse e pedir com mais força para Ele cuidar da nossa vida espiritual, para Ele nos ajudar, para Ele ter misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, é uma coisa que a gente tem que pedir muito para o Senhor. Nos ajuda, Senhor. A nossa vida espiritual é a coisa mais importante da nossa vida. Nos guarda de nós mesmos, nos guarda. A gente não pode ter preguiça de falar, de orar.
Senhor, nos guarda de nós mesmos, nos guarda de cegueira, nos guarda de distrações, nos guarda, Senhor, da incredulidade, nos guarda da loucura de olhar para a direção oposta, nos guarda, Senhor. Nós estamos entrando na arca, Senhor. Aliás, não, nós já entramos, nós estamos na arca, Senhor. Nós não vamos sair dela por nada. Porque lá fora tem dilúvio, Senhor. Mas dentro da arca está tranquilo. Tem suprimento, tem paz, tem proteção. Está tudo certo dentro da arca. A arca está silenciosa. Lá fora, a coisa está feia. Os ímpios estavam perecendo. Mas quem estava escondido na arca estava guardado e protegido. A arca é Jesus, queridos, vocês estão aí. A arca é Jesus. Entra na arca, corre para a arca, vai. Não se batizou, vem se batizar. Não recebeu Jesus, receba. Não se voltou para Ele, vem, corre. Se volta para Ele, se arrependa. Entra na arca. O mundo está pegando fogo. As previsões são as piores. Mas lembra, Noé pregava, a palavra estava sendo pregada e dita, a palavra estava vindo e o Senhor avisando daquela devastação, mas as pessoas achavam que Noé era louco, que tudo isso era uma bobagem. Agora mesmo ainda estava ali vendo o jornal e liberando os trabalhos e depois falando com Deus e tal. E alguém mandou eu olhar no Twitter lá aqueles assuntos que estão em alta. O que era? Aborto sim. Aborto sim, e todo mundo, aborto sim. Sabe, você olha assim, você fala, ai meu Deus, dá nojo. Ai Senhor, tem misericórdia. É nojento. É nojento. Aí botando uma placa lá, que botaram, não sei se em Brasília, onde que foi, que uma gravidez indesejada é uma tortura. Então não engravida. Uma gravidez indesejada, ó a placa, é uma tortura. As pessoas perderam a noção. É o que Paulo falou, elas não sabem mais como inventar maneiras de fazer o mal. É insuportável às vezes ver algumas coisas. Porque nós que temos o Espírito Santo, nós nos incomodamos, nos faz mal essas coisas. Só que essas mesmas pessoas que estão dizendo lá aborto sim, estão dizendo isolamento sim, pela vida. Elas são contraditórias. Elas vão pelo discurso da conveniência. Queridos, não se enganem. Vamos entrar na arca. Vamos correr para a arca. Vamos olhar só para Cristo. Ó Senhor. Ó meu Pai. Eu oro de todo o meu coração nesta madrugada. Eu estou aqui com teu povo. Senhor, é esse remanescente que briga para te servir. Que não aceita o padrão desse mundo, mas que persegue esse padrão alto que é o céu. Nos perdoa, Senhor. Eu peço perdão pelas nossas falhas. Eu peço perdão pelos nossos erros. Senhor, os pecados que nos são ocultos. Senhor, nos guarda dos intencionais e daqueles que nos são ocultos.
Senhor, nos perdoa. Senhor, nós temos pecado. Não é à toa que a natureza tem se expressado, porque nós temos pecado, Senhor. Nós temos pecado, nos perdoa. Nos ajuda nessa última hora. Nos ajuda, Senhor, a purifica o nosso coração. Nos ajuda a crescer no Senhor. Nos ajuda a ouvir, entender, ver, compreender, ter clareza da sua vontade. Que o temor do Senhor repouse sobre nós. Senhor, que o teu povo tenha prazer nas coisas espirituais. Prazer na oração, prazer no jejum, prazer na tua palavra, prazer na leitura dela, prazer em ouvi-la. Prazer em te servir, prazer em se aproximar do Senhor, prazer em estar na tua casa, prazer em se submeter ao Senhor. Que o teu povo não se sinta confortável com o pecado e não se acostume com as coisas espirituais. Senhor, nos dá visão, nos dá discernimento, nos ajuda a ter uma caminhada progressiva. Senhor, salva nessa última hora, desperta, traga, Senhor, aquele que ainda não é salvo, salva os familiares, traga aquele que está desviado, traz aquele que parou. Senhor, cuida do nosso povo, cuida da igreja, cuida do nosso povo, dá vitória a essa nação, dá vitória ao presidente, dá vitória ao governo, dá vitória, Senhor, que todas as previsões caiam por terra, previsões de mortes, escassez, miséria, crise, que elas sejam contrariadas. Senhor, eu te peço que o Senhor entre em ação e nos socorra. Nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor suprirá todas as nossas necessidades em glória. O Senhor é o Deus que sara, o Senhor é o Deus que supre, o Senhor é o Deus da provisão. Senhor, eu oro para que o Senhor guarde da enfermidade, guarda o teu povo da doença, guarda desse vírus, guarda da miséria, guarda do desemprego, guarda da escassez, guarda, Senhor, guarda da miséria, da escassez, guarda do desemprego, guarda o teu povo, Senhor, guarda a igreja, guarda o nosso povo, vai guardando, guarda, visita os lares, Senhor, visita os lares, visita as igrejas, visita com suprimento, visita com socorro, visita com mudanças, Senhor, visita com temor, com despertamento, com conscientização, visita, Senhor, visita com conscientização. Eu te peço, meu Pai, que aconteça uma conscientização, que todos tenham clareza das coisas espirituais, que, meu Deus, aconteça uma volta, um arrependimento profundo, real, verdadeiro, um quebrantamento, meu Deus, em todos os lugares. Renova as mentes, tira as escamas, tira o argueiro, tira o agravo, Senhor, tira as vendas, passa colírio nos olhos, guarda, põe uma guarda na porta dos nossos lábios, Senhor, guarda nossos ouvidos, nossos olhos, guarda nosso coração, troca corações de pedra por de carne, traz um renovo para a igreja, traz um renovo, derrama, Senhor, sobre nós um renovo, um prazer pelas coisas espirituais, um prazer pelaquilo que vem de ti, meu Deus, um prazer em te servir, um prazer em se submeter ao Senhor. Vida, Senhor, que venham pisar nesse orgulho, que o teu povo venha se humilhar. Chega de orgulho, chega de arrogância, chega de achismo, chega de opiniões, chega de religiosidade, chega, Senhor, eu oro por mudanças, meu Deus, chega, Senhor, chega.
pessoas que vivem de imagem, uma fé religiosa, emocional, pessoas que dependem da imagem, pessoas que, Senhor, estão viciadas na questão imagem, apenas tudo é imagem, que elas se convertam, que elas sejam queimadas, que elas tenham um encontro contigo, Espírito Santo, que o temor do Senhor venha constranger cada pessoa, pessoas, Senhor, que têm vivido dominadas por sentimentos, a rejeição é complexo, Senhor, vivem ofendidas, qualquer coisa se ofendem, é uma fraqueza tão grande, fortalece essas pessoas, que elas amadureçam, Senhor, chega, tem muito crente infantil, que não cresceu e precisa crescer. Eu oro por crescimento, por maturidade, por desenvolvimento espiritual. Eu oro por uma mudança. Senhor, que essa pessoa, ela não conhece apenas a letra, ela te conhece intimamente. Ela se relacione com o Senhor. Ela não vive uma casca, mas que ela tenha um encontro profundo, meu Pai, profundo. Eu oro com a força da minha vida por um encontro real com o Senhor, um encontro profundo, meu Deus. Proteja, meu Deus, a minha vida, a minha família, a minha casa, o meu ministério, o povo que me deu para cuidar. Senhor, proteja, meu Deus, essas pessoas aqui representadas, Senhor amado, por essas fotos. Salva, liberta, visita essas representadas por esses pedidos urgentes, meu Deus. Essas pessoas representadas por essas fotos, Senhor, vai visitando, vai salvando, vai libertando, vai convertendo, vai transformando, vai impactando. Essas pessoas representadas por essas pastas aqui, Senhor, são vidas e vidas, documentos que estão aqui, esses pedidos que estão aqui, meu Pai, vai visitando um por um, vai visitando, impactando, tocando, transformando, mudando radicalmente. Senhor, salva, liberta, transforma, converte. Senhor, entra com providência, entra com salvação, entra com livramento, entra com socorro. Socorra o teu povo. Socorra, Senhor. Mais uma vez eu te peço nesse altar, que essa crise, tanto essa ameaça de doença, como de miséria, de escassez, de desemprego, de desespero, não tenha poder sobre a vida do nosso povo. Não tenha poder. Depressão, angústia, desespero, miséria, que não tenha poder sobre o nosso povo. Que o nosso povo seja protegido, guardado, por estar na arca. Que o nosso povo viva a diferença dia após dia, na saúde, no financeiro, na família. E que nós possamos viver um resultado de salvação, de libertação, de mudanças. Supra. Senhor, vai suprindo nos detalhes a vida do nosso povo. Eu estou pedindo suprimento de paz, de alegria, de força. As necessidades emocionais, espirituais, financeiras, materiais. Supra, Senhor. E que eu possa ver acontecimentos incríveis. Nesse momento em que tanta gente está temendo por tantas coisas, vidas possam continuar crescendo, conquistando, casando, tendo filhos, construindo uma vida assim, totalmente à parte de tudo isso. Mas para isso eu sei que é preciso uma comunhão profunda com o Senhor, então eu oro para que o teu povo te conheça intimamente, profundamente, de forma revelada, não de ouvir falar, mas de andar com o Senhor. Eu repreendo todas as forças do mal. Eu repreendo inveja, olho gordo, maldades, pragas, maldições, eu quebro em nome de Jesus. Laços e armadilhas, eu quebro em nome de Jesus.
Toda fúria do mal contra a tua igreja, contra o nosso povo, eu repreendo em nome de Jesus. Todas as armações no mundo espiritual, eu destruo em nome de Jesus. Toda ferramenta preparada contra nós não prosperará. E toda língua que se levantar contra nós, em juízo tu a condenarás. Nem o mal tem poder sobre nós. Eu tomo posse de vitórias, de livramentos, de respostas. E que cada pessoa que está comigo nessa oração, que está comigo aqui, nesse momento, seja alcançada, abençoada, transformada, tocada profundamente. E que ela saia desse trabalho de oração na madrugada com uma força, uma alegria, uma coragem, uma certeza de vitória, uma paz que transborda, uma comunhão com o Senhor, com mais sede, com mais fome do Senhor, decidida a manter o Senhor em primeiro lugar, decidida a fazer as escolhas certas, a não apenas desejar alguma coisa, mas escolher certo, desejar certo, manter o foco no lugar certo e cuidar da vida espiritual, porque é a coisa mais importante. Senhor, muito obrigada. Obrigada pelas vitórias, pelos livramentos, pelas vitórias que o Senhor tem nos dado, pelos testemunhos e por todos que eu sei que vou receber nesse dia. Pelas definições, defina, socorra, mostre a tua força na vida de cada pessoa, porque como disse o próprio Asa antes de cair, ninguém é como o Senhor para defender os fracos dos poderosos. Abençoa o teu povo em todo lugar, abençoa a igreja do Senhor, abençoa, Senhor, cada um que está nesta fé e continua conosco nesse trabalho de oração, até a finalização das nossas 24 horas. Seja conosco nesse jejum, que nós vamos até o meio-dia, em favor do nosso povo, da tua igreja, em favor dessa nação, para que esse vírus não tenha poder sobre o nosso povo, nenhum espírito de escassez, de privação tenha poder sobre o nosso povo, para que essa nação seja abençoada, para que o presidente seja abençoado, para que a tua igreja seja honrada, abençoada, o teu povo zelado, vivendo a diferença, porque a tua palavra diz que vai haver diferença entre o justo e o ímpio, entre o que faz a sua vontade e entre aquele que não faz. Muito obrigada. Eu te amo de todo o meu coração. E eu agradeço por tudo que tem feito, por essa oportunidade maravilhosa, pelo que está fazendo e pelo que vai continuar fazendo. Muito obrigada por tudo, Senhor. Eu te amo e agradeço. Amém, amém, amém. Graças a Deus, amém. Obrigada, Deus.